Alô, aluno, vem passar. Estamos aqui para mais uma aula de genética com o professor Gildásio. Segunda aula da gente é genética, pois já vimos na primeira aula os conceitos ligados à área de genética. Como falamos, né, esses conceitos são fundamentais para que você tenha uma noção, tá, do emprego da genética. E agora na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre a primeira lei de Mendel, né? Primeira lei de Mendel, onde vamos conhecer primeiramente quem foi Mendel, né? Então Mendel basicamente nós sabemos que foi um monge, né? É uma pessoa que tinha uma função muito grande, um gosto pelo estudo, mas de repente não tem condições para estudar. E Mendel então era filho de uma pessoa que trabalhava com jardim, com plantas, e tinha uma paixão pelas plantas. Daí por sua vez Mendel, tá? Como não tinha condição para os seus estudos, teve a chance de ir para um mosteiro, ingressar no mosteiro e tornar-se padre, né? E então na Áustria ele foi para esse mosteiro de Bran, né? E aí tornou-se monge, né? E no mosteiro Mendel começou então a fazer ciências naturais, onde por sua vez ele começou a ingressar nessa área e começou a estudar basicamente as plantas, né? Que ele tanto lhe deixava feliz, né? Deixava feliz. E Mendel, nos seus experimentos, nos seus estudos com plantas, com ervilhas, ele passou então a aprimorar esses conhecimentos e apresentar o que o mundo naquela época não conhecia. Que todos os cientistas da época, o próprio Darwin, né, ele que falava em seleção natural, nem sequer acompanhava os trabalhos de Mendel, né? Então Mendel só foi reconhecido após 30 anos da sua morte. E o trabalho que ele fez na área de genética foi um trabalho que revolucionou toda a história da ciência biológica, da ciência da biologia do momento, tá? Então, nessa questão, vamos falar um pouquinho sobre o que é o monohibridismo, tá? Monohibridismo que vem a ser a primeira lei de Mendel, né? Então, Mendel, por sua vez, ele começou a estudar as ervilhas. Por que estudar a ervilha? Tá? Vamos lá entender primeiramente o que é esse monohibridismo em relação com as ervilhas. Então, monohibridismo quer dizer o quê? É o estudo de uma só característica. Mono, tá? Ou seja, estudar uma característica híbrida. E aí Mendel se aprimorou, então, pegando, por sua vez, as ervilhas da espécie Pisum sativum, né? Onde era a ervilha que ele trazia um fácil cultivo, onde apresentava uma reprodução muito rápida e permitia a Mendel a, então, aprimorar os seus conhecimentos e a empregar várias formas de pesquisa para poder constatar em seus experimentos a questão da transmissão dos caracteres genéticos. Foi então a partir da análise da cor da semente, da ervilha, da forma da semente, da vagem, enfim, de todas as características que a ervilha poderia apresentar para esse estudo, que Mendel então pôde determinar para a humanidade o que nós conhecemos hoje. E aí o próprio Mendel criou o chamado enunciado da primeira lei de Mendel, onde para nós vamos entender, alunos, que esse enunciado se refere a quê? Diz o seguinte para a gente, que cada caráter é condicionado por um par de fatores que separam-se para formar os gametas, ou seja, naquela época Mendel, sem conhecer a meiose, já falava em que? Em formação dos gametas, gametas estes, masculino, gametas femininos, que levam a mensagem genética, que levam os caracteres através de gerações, passando de geração para geração e aí apresentando, manifestando as suas características. Então, nessa realidade, podemos observar que Mendel promoveu um cruzamento teste, analisando caracteres das ervilhas, para poder então apresentar aquilo que ele falou no seu enunciado, que o gameta, o caráter, iria ser separado para então conduzir a transmissão dos caracteres ou das características. Então vamos lá entender, meus alunos, o que vem a ser esse cruzamento. Então Mendel pegou uma ervilha com duas características, a forma da casca lisa e casca rugosa. Então Mendel percebeu que naquele local que ele encontrava, que ele via, ele observou aquela ervilha que aparecia com maior propriedade, em maior número no ambiente que ele se encontrava, em relação à forma da casca. E aí Mendel percebeu que a ervilha, casca lisa, aparecia mais do que a casca rugosa. Então veio vocês, né? Vamos observar na sala de aula, ou no local que vocês se encontram, se vocês vão pegar a cor de cabelo. Se nós pegarmos a cor de cabelo e fizermos uma análise do local que nós encontramos, vão ter cores escuras e cores claras. E aí, no momento que nós encontramos, então vamos perceber que a cor escura, muitas vezes, ela prevalece em relação à cor clara. Isso mostra aqui para a gente, isso nos mostra um caráter de dominância.
Um caráter de quê? De aparecer em maior proporção. E aí Meno então percebeu que que a ervilha, tá, de forma lisa, ela aparecia maior propriedade, maior dominância naquele momento em relação à casca rugosa. E aí, por sua vez, Meno pegou uma ervilha homozigota dominante, ou seja, que nós chamamos de lisa, a ervilha lisa, e Rzinho, a ervilha rugosa. Então, dominante Rzão, vamos lá, e rugosa Rzinho. Então, a ervilha que tem o caráter Rzão, ela é homozigota, portanto, apresenta o que? Caráter dominante. E aí, por sua vez, vai ser o que? Uma ervilha de forma de casca lisa. E aí Meno propôs essa autofecundação, esse cruzamento, com a ervilha de casca rugosa. Ou seja, rugosa que aparece menos. Então, na questão não aparecer menos, tá? Ela é o que? Recessiva. Então, por sua vez, vai ter o que? O caráter, o genótipo, Rzinho. Então, após esse cruzamento, Meno percebeu, na relação chamada de F1, ele separou os gametinhas, tá? A ervilha dominante, Rzão, produz gametas, Rzão. A ervilha recessiva, Rzinho, produz gameta, Rzinho. Então, ao cruzar Rzão com Rzinho, nasceu então F1, uma ervilha, tá? Heterozigota, ou seja, trazendo Rzão de um e Rzinho da outra. E aí, por sua vez, gerou-se o quê? Uma ervilha heterozigota, Rzinho. Mas que característica apresenta essa forma da ervilha? Essa forma da casca da ervilha? Será que é lisa? Será que é rugosa? Vamos ver comigo. Então, quem aparece em maior dominância? Gameta Rzão ou gameta Rzinho? Muito bem, se você pensou que era o gameta Rzão, você está certo. Daí, por sua vez, se a Rzão prevalece, se a Rzão se manifesta mais, ele é o que? Dominante. Embora sendo Rzinho, ela tem a forma casca lisa. Casca lisa, porém, trazendo um gameta Rzinho, tá? Para a casca rugosa. E aí Meno propôs um cruzamento dessa ervilha Rzinho, casca lisa, com ela própria, ou seja, ela fez uma autofecundação. Casca lisa com casca lisa, ou seja, uma ervilha Rzinho com ervilha Rzinho. E aí Meno percebeu que em relação, vamos ver lá, ele pegou então Rzinho, vamos repassar o que nós falamos. Com Rzão, separou os gametas, Rzinho produz Rzinho, tá? Veja só que legal. E Rzão produz gameta Rzão. Gerando então em F1, Rzinho. Portanto, o que? A ervilha heterozigota. E aí separou os gametinhas Rzinho com Rzinho. Onde, separando os gametas dessas ervilhas, nós temos Rzinho, o caráter masculino, e nós temos Rzinho, tá? Para o caráter feminino. Daí, por sua vez, ao cruzar naquele quadrinho, vamos lá, tabelinha de Punnett, tá? Vamos lá, Rzão com Rzão vai dar Rzão. Veja só, um desenho, ervilha casca lisa. Rzão com Rzinho, tá? Nasce o que? Rzinho, ervilha também casca lisa. Mais uma vez, Rzinho com Rzão vai dar Rzinho, então Rzinho que não vai alterar os fatores. E aí, Rzinho com Rzinho. Então, se você observar, agora vai estar então aparecendo aí 3 ervilhas casca lisa para uma ervilha casca rugosa. Ah, professor, agora entendi. Então, por isso que eu posso dizer que na minha família, tá? Se aparecem pessoas de cabelo escuro, tá? E na minha família também tem pessoas de cabelo claro, é porque os gametas nesse cruzamento foi então direcionado para levar caracteres genéticos tanto para a cor escura quanto para a cor clara. Muito bem, isso é verdade. Então, obviamente, se você prestar atenção, nós temos aí, tá certo? Vamos voltar aqui um pouquinho, nós temos aí, por sua vez, nós vamos ter o quê? 3 ervilhas, tá? Casca lisa para uma ervilha casca rugosa.
E aí então podemos entender essa característica que Mendel nos falou, em relação a cada caráter ser condicionado por um par de fatores que separam-se para formar gametas. Então, veja bem, a proporção genotípica será como? 1, Rzão, Rzão, 2, Rzão, Rzinho e 1, Rzinho, Rzinho. E a proporção fenotípica será o quê? 3, ervilha, casca lisa, para 1 ervilha, casca rugosa. Ok? Então, vamos lá repassar mais uma vez o que nós colocamos com outra característica. Vamos lá. Então, vamos pegar agora a cor da semente da ervilha. Então, da mesma forma, pegamos aí o segundo exemplo, tá? Vamos lembrar lá do primeiro exemplo. Pegamos a ervilha casca lisa e a ervilha casca rugosa. Vamos pegar agora, no segundo exemplo, a cor desta ervilha. Ervilha de cor amarela e ervilha de cor verde. Mais uma vez, vamos ver quem aparece em maior proporção. Lá no jardim, Mendel observava que a ervilha casca lisa, a ervilha de cor amarela, ela era predominante em relação à ervilha de cor verde. Daí, por sua vez, essa ervilha, na geração parental, a casca amarela trazia o genótipo Vzão, Vzão. Tá? Então, se eu cruzar duas ervilhas de cor amarela, Vzão, Vzão com Vzão, Vzão, obviamente, eu vou ter aí como resultado, eu vou ter então os gametas Vzão, Vzão, e aí nasce 100% em F1 ervilhas de qual cor? De casca amarela. Vamos lá então repassar a nossa informação. Então, fenótipos, ervilhas de cor amarela. Vamos lá. Então, vamos ver agora aí o cruzamento de ervilhas verdes com ervilhas verdes. Então, geração parental. Se nós pegarmos duas ervilhas verdes, são o que? São recessivas. Então, lá, abrindo lá, geração parental, nós temos Vzinho, Vzinho para a ervilha verde e Vzinho, Vzinho para outra ervilha verde. Daí, por sua vez, geração F1, pegamos os parentais, a geração F1 vamos ter o que? Ervilhas Vzinho, Vzinho. Então, 100% em F1, irá então nascer ervilhas de cor verde. Muito bem. Então, aí nenhuma novidade para o que nós observamos. Então, o que Mendel fez para poder provar mais uma vez a sua lei? Ele pegou então essas ervilhas de cor amarela e foi cruzar com ervilhas de cor verde. Então, obviamente, pegou geração parental Vzão, Vzão, que é o homozigoto dominante para a ervilha de cor amarela, e Vzinho, Vzinho, que é homozigota para a ervilha de cor verde. Observando então que na geração F1, tirando as gametinhas, a ervilha amarela Vzão e a ervilha verde Vzinho. Nasceu em F1 o quê? Ervilha, vamos lá, Vzão, Vzinho. Então, mais uma vez, vamos relembrar o que nós passamos. Eu tenho agora um heterozigoto, uma ervilha com genes diferentes, um gene dominante e um gene recessivo. Então, nessa observação, nós temos o que então? Aí um caráter heterozigoto. Mas que cor vai ser essa ervilha? Será que é amarela? Será que é verde? Então, mais uma vez, nós temos o que aí? Vzão, Vzinho. Então, quem é dominante? Quem é aquele gene que aparece em maior proporção, que se manifesta mais? O gene Vzão. Daí, por sua vez, a ervilha vai ser amarela. Mas uma amarela heterozigota. Quer dizer o quê? Ela carrega o gene, tanto para a ervilha amarela, quanto para a ervilha verde. Então, Mendel pegou aí esses gametinhas Vzão e Vzinho para ver o seu cruzamento. Obviamente, agora Mendel faz o seguinte, ele pega a ervilha Vzão, Vzinho, tá? E vai cruzar com a ervilha Vzão, Vzinho. Tirando as gametinhas, nós temos Vzão, Vzinho e também Vzão, Vzinho. Se eu cruzar Vzão, Vzão, vai dar Vzão, Vzão, ervilha amarela. Eu cruzar Vzão, Vzinho, vai dar Vzão, Vzinho, ervilha também amarela. Mais uma vez, Vzinho, Vzão ou Vzão, Vzinho, vai dar então ervilha também amarela. E aí, se eu pego Vzinho, Vzinho, vai dar ervilha verde. Então, se você, meu amigo, minha amiga, observar, nós temos aí 3 ervilhas de cor amarela para uma ervilha de cor verde. Então, observando aí
qual é a nossa proporção genotípica? Nós temos um Vzão, Vzão, para 2 Vzão, Vzinho, para 1 Vzinho, Vzinho. E aí qual é a nossa proporção fenotípica? Nós temos 3 ervilhas amarelas para uma ervilha de cor verde. Então, mais uma vez aí, Mendel, nesse exemplo, podemos observar, tá, realmente que o enunciado proposto por Mendel estava correto. Ou seja, os gametas vão então transmitir, vão então repassar as características através das gerações. Então vejamos aí, proporção genotípica e proporção fenotípica. Então vamos ao próximo passo da nossa aula. Então qual foi a importância desse trabalho de Mendel? Tá? Ou seja, qual foi a importância para a humanidade, para os seres vivos, do trabalho de Gregor Mendel, né? Então essa importância que Mendel tem para a gente, que surgiu há anos atrás, ela tem algumas qualidades. Por exemplo, você observar que os caracteres passam de pais para filho, tá? Observando que basicamente ele vai relacionar essa transmissão de genes como se fosse uma loteria genética, ou seja, as probabilidades genéticas, tá? Que vai passando por esses gametas de geração para geração. Depois, nesse caso, nós sabemos que nós recebemos um gene de cada ser vivo. Ou seja, se eu tenho uma cor de pele clara, obviamente, é porque eu recebo genes do meu pai e da minha mãe, para então determinar essa característica. Então, a mesma coisa para a cor dos olhos, para a cor de cabelo, que no meu caso, vocês podem observar que não tem mais, né? Também é um caráter genético, né? Depois vamos ver isso mais na frente, que é um caráter de herança influenciada pelo sexo, tá? Vamos lá. Não faz nenhuma diferença qualquer em relação àquilo que é herdado do macho ou da fêmea. Ambos participam com a mesma proporção, ambos contribuem, tá, da mesma forma para que isso venha a observar 50% de um, 50% do outro. Ou seja, e aí no caso disso, nós vamos perceber que esses fatores são expressados, tá, por longas gerações, e aí muitas vezes não se manifesta em relação mais próxima, mas vai se manifestar em gerações mais futuras. Por exemplo, vamos ver aqui a questão do fator genético para o diabetes mellitus. A gente fala que é mais provável, por exemplo, que a terceira e quarta geração venha a desenvolver as características. Por exemplo, diabetes mellitus, se o seu avô tem, você tem uma maior probabilidade também de vir a manifestar esse caráter. Então isso aí muitas vezes vai ficar escondido em algumas gerações e vai se manifestar em outras gerações. Mais uma vez eu me coloco como exemplo da calvície, né? Na minha família, quantas gerações ficaram sem ser calvo e veio então esse caráter cair em relação a mim, né? Veja bem, então isso se nós observarmos, tá? Nós temos essas unidades genéticas, elas vão sendo trabalhadas por cada indivíduo. E aí você vai então expressar aquilo que em você tem a manifestação maior, né? Então, de uma forma geral, se nós observarmos, tá, os trabalhos de Mendel, ele realmente veio para nós a nos ajudar. Se nós observarmos que, a partir desse conhecimento mendeliano, nós podemos hoje saber a tipagem sanguínea, podemos hoje saber como fazer uma transfusão de sangue, de fator ABO, de fator RH, tá? Isso é de grande relevância para a humanidade. Se falar que hoje nós temos aí um grande avanço, que começou com Gregor Mendel, tá? E vem então hoje com a questão da engenharia genética, ela veio para quê? Para poder nos dar um suporte em grandes áreas do conhecimento, em áreas terapêuticas, em áreas de alimentícias, em áreas de medicamentos, enfim. Então hoje Mendel para nós representa, tá, uma expressividade muito grande em relação ao que ele foi para a gente. Então, moçada, para a gente fechar essa aula de hoje, né, lembrando aí dos trabalhos de Mendel, da primeira lei de Mendel, do monohibridismo, e lembrar da sua importância, né, que foi esse trabalho desse grande homem que nos mantém a informação nessa área científica. Pena que Mendel
a gente pode dizer que foi um cientista que ficou no anonimato, um cara que só foi reconhecido 30 anos depois a publicar os seus trabalhos, né? Então Mendel não vivenciou aquilo que ele produziu, tá? Mas deixou para nós um grande legado, um legado este que é cobrado de forma primorosa em questões do Enem, um legado esse que para nós, como já falamos, tá? Traz para a gente condições de melhoria na qualidade de vida, em diversas áreas de conhecimento. Então você que está aí, tá? Perceba isso. Você que está aí, chama para você a importância desse conhecimento. Não queremos que você seja alguém dessa área, se for ótimo, mas veja que é uma área que te leva a pesquisar, a informar e a trazer conhecimento para você então repassar isso futuramente. Então vamos estudar a primeira de Mendel, que é a questão certa do Enem.